Olá, galera do 8º ano, tudo bem com vocês? Tranquilo? Hoje nós vamos fazer a correção do nosso caderno de atividade da terceira apostila, beleza assim? Meu nome é professor Aldir José e essa é a nossa aula de História. Vamos lá. Essa correção, ela equivale a todo o conteúdo que foi aportado, trabalhado com vocês no caderno de atividade. Lembra aí, vocês estão com o caderno de atividades número 3, do 8º ano. As habilidades trabalhadas foram a 15, 18, 22 e 23 do currículo de História de Caruaru. Beleza assim? Todas essas temáticas foram trabalhadas. Qual foi o assunto principal da apostila, o assunto central? Foi o segundo reinado e a construção da nação brasileira. Eu vou entrar um pouco na revisão e depois, em seguida, nós entraremos na questão das questões das atividades. Beleza assim? Vamos recortar um pouquinho aí, vamos revisar um pouquinho. Lembra? Portugal, que domina, colonizou o Brasil. Portanto, é construída aí a primeira bandeira, tá certo? A bandeira brasileira, que ela tem aí ainda os símbolos da questão portuguesa. Dom Pedro I é o monarca. O que é o monarca, professor? O rei. É o rei do Brasil. Ele é convidado para ir para Portugal, ele vai para Portugal, tá certo? E lá se torna o rei de Portugal. E vai deixar quem no Brasil? Nós vamos ver agora. Portanto, a saída de Dom Pedro I, tá certo? A construção da primeira bandeira brasileira, ainda com as características, tá bom? De Portugal. Dom Pedro I sai, vai para Portugal e deixa quem? O seu filho, Pedro de Alcântara, que vai receber o nome de Dom Pedro II. Beleza assim? Lembra aí, ele tem apenas 14 anos e não pode assumir o trono. Ele só pode assumir o trono, nós vimos isso na aula anterior. Ele só pode assumir o trono com 18 anos de idade. O que é que faz? Dentro da questão política, ele assume o trono, que é dado o golpe da maioridade. Na vaga dele, assume o trono com 18 anos, ele assume o trono com 14 anos de idade, tá certo? Que vai de 1840 até 1889. Em seguida, nós vamos ver a proclamação da República do Brasil, que é feita pelos generais, que o Brasil agora começa um novo processo, tá certo? Brasileiro. Portanto, fica a figura aí, nessa imagem, de Dom Pedro II, jovem, aos 14 anos, tá certo? E termina o seu mandato em 1889. Beleza assim? Vamos lá nas nossas questões. Vamos lá, hashtag responda aí. Caderno de atividade de vocês aí em História. Tema central, segundo reinado. Nós vamos ver aí. Na primeira questão, descreva o período regencial na história do Brasil. Qual foi o período regencial? A substituição de Dom Pedro I por Dom Pedro II, tá certo? Foi um período intermediário que existiu entre os dois reinados, de pai e filho, tá certo? Que estendeu-se aí do primeiro, de 1831 até 40, e em seguida foi feito por Dom Pedro II. Beleza assim? Vão lá no texto, puxa aí esse texto, coloca como resposta da primeira questão da correção do caderno de atividades 3, História. Segunda questão. Que episódio marcou a antecipação que entronizou Dom Pedro II? Olha aí, eu falei agora há pouco, e a primeira aula, a aula anterior, nós vimos, tá certo? Esse assunto aí. Foi conhecido como golpe de quê? Da maioridade, tá certo? Tendo ocorrido em 1840, quando o parlamento brasileiro declarou o príncipe herdeiro, Dom Pedro II, o novo imperador. Lembra, imperador o quê? Rei, tá certo? Dom Pedro passa de príncipe para imperador. Ele toma posse agora como novo imperador, o novo rei do Brasil. Lembrando, a primeira questão que ele deu o golpe, na vaga dele assumindo com 18 anos, ele assume com 14 anos, como nós vimos na imagem anterior. Beleza? Vai lá, puxa do texto de vocês, da apostila de vocês, e coloca como resposta
dessa segunda questão. Em seguida, o segundo reinado, economia e sociedade do café. Dê uma olhada nessas duas imagens, rapidinho, uma revisão. Observou? Primeira imagem, pessoal aí trabalhando, imigrantes e escravos trabalhando nas fazendas de café. Segunda imagem, a questão dos escravos trabalhando no processo de escoamento do café, da produção, tá certo? A secagem do café, lembra aí, café grão, e escoamento dessa produção. É o próximo assunto que nós vamos ver dentro do segundo reinado. No segundo reinado, nós estamos vendo a questão política, a sucessão do pai para o filho, Dom Pedro I para Dom Pedro II, e em seguida adentramos a questão da economia. O que é economia? Capital, dinheiro. Beleza assim? Vamos lá à nossa questão. Hashtag responda aí. Quarta questão do caderno de atividade de vocês. Tem lá. A economia cafeeira sustentou financeiramente o Brasil durante o Segundo Império, sendo ainda a fonte de acumulação de capitais necessário. Ou seja, ele quer saber, nessa questão aí, de forma prática e simples e rápida, qual foi o estímulo do café. O café puxou, desenvolveu o quê? Vamos eliminando aqui por questões, para ficar bem mais fácil. Foi o setor de transporte marítimo, o café puxou a questão do desenvolvimento do setor marítimo? Não, porque o Brasil ainda não fabricava navios, tá bom? Lembra quem fabricava navios? Portugal, Inglaterra e Espanha. Segundo, setor de transporte fluviais? Não, também não. Essa parte nós não vimos ainda. Lembra que aqui era bem precário a questão fluvial. Vou pular essa questão aqui, já dando uma dica. A quarta questão, o setor de transporte rodoviário, não. Lembra que as fazendas eram próximas uma da outra e não tinha esse desenvolvimento das estradas, tá certo? Com asfalto. O que nós vamos ver, a resposta correta é o setor de transporte ferroviário. O ferro, estrada de ferro, o trem. O trem, graças ao café, ele foi desenvolvido para pegar toda essa produção, escoar, levar até o porto e esse café ser exportado. Que é exportado, levado, ser vendido para vários países. Portanto, a resposta alternativa correta aí é o setor de transporte ferroviário. Beleza assim? Que nós vamos ver lá na frente. Oitava questão de vocês. Estou puxando aí, uma questão já liga a outra. Explique o que foi o sistema de parceria praticado pelos barões de café em relação aos imigrantes, tá certo? Os barões de café precisavam dessa mão de obra escrava e semi-escrava. A escrava era a questão negra, africana, eles pegavam essa mão de obra, tá certo? E introduziram no café. E em seguida começaram a trazer os imigrantes, tá bom? Os imigrantes de vários países para o Brasil para trabalhar no café. Portanto, os fazendeiros, em busca de mão de obra para as colheitas de café, custeavam os gastos da passagem do imigrante, tá certo? De vários países até o Brasil, ok? E a partir daí eles fizeram, dentro dessa relação, davam um pedaço de terra para esses imigrantes, que foi diferente da questão da mão de obra escrava africana. Eles eram escravos e não tinham nenhuma terra para o seu plantio, para a sua liberdade. Ou seja, os barões de café introduziram a mão de obra escrava, tá certo? E os imigrantes para o desenvolvimento do café. A questão 8 de vocês. Ainda trazendo a questão do café, nós vimos lá no texto de vocês, tá bom? Da terceira apostila, nós vimos o desenvolvimento, portanto, nós estamos vendo aqui o crescimento da atividade industrial, conhecido como a Era Mauá. Lembra a produção do café, o plantio, precisava desse café para ser levado até os portos. Portanto,
Esse café é justamente desenvolvido e precisa agora da estrada de ferro, que através do Barão de Mauá, ele desenvolve a estrada de ferro, o trem, a questão industrial é implantada no Brasil e esse café é levado até o porto e exportado para outros países. E a partir daí começa a surgir vários parques industriais aqui no Brasil. Beleza assim? Vamos lá, continuando. Com relação a esse tema, a questão 6, ela está dizendo, está registrada em nossa literatura, tá certo? A questão da produção desse café, que foi uma luta, tá certo? Dentro dessa introdução do café e da estrada de ferro. Ele quer saber, na questão 6, como se deu a partir dessa parte dos empresários, vamos colocar assim, os empresários modernos, que querem introduzir aqui no Brasil, tá certo? Um novo processo industrial, que tem aí um impasse com o movimento abolicionista. E a questão que nós vamos ter dentre elas, vamos eliminar aí. Qual foi o setor, qual foi a pessoa responsável que trouxe essa industrialização? Vamos ver. A letra D, tá certo? Barão de Mauá. Nós vimos, Barão de Mauá, ele vai trazer a industrialização para o café. E a partir daí, São Paulo começa a se desenvolver industrialmente. Beleza? Questão 6, letra D, é a questão correta. Nós vimos aí um recorte dentro desse café, nós vimos a questão negra, do movimento abolicionista negro, tá bom? Tem essas duas imagens, que foi tema da aula anterior, tá certo? Nós vimos aí, na apostila de vocês, aborda esse tema, o movimento abolicionista, tá certo? Pela sua resistência, pela sua luta travada, tá certo? Em prol desses escravos negros africanos que há séculos estavam aqui no Brasil e precisava de liberdade. Por que precisava de liberdade? Porque o Brasil foi o último país da América Latina, da América do Sul, a manter a escravidão. Manter por quais princípios? Nós vimos na aula passada e na apostila de vocês tem lá no texto, para manter a produção do café. Lembra? Esses escravos, eles passaram aí desde a cana-de-açúcar, Pernambuco, Nordeste, depois o ouro e o diamante em Minas Gerais, tá bom? E agora no Sudeste, com relação à produção e exportação do café. Portanto, essas várias gerações, esses escravos negros, tá certo? Contribuíram significativamente para o desenvolvimento econômico do Brasil. Portanto, essas imagens mostram aí que esses negros estavam gritando em prol de sua liberdade. Vamos ver a questão agora com relação a esse tema? Vamos lá, hashtag responda. A questão 7 da apostila de vocês. A crise do escravismo brasileiro está relacionado a uma série de fatores, entre os quais destacam-se qual? As pressões inglesas sobre o tráfico negreiro e a expansão da atividade cafeeira, trazendo a necessidade de ampliar a força de trabalho. Ou seja, Brasil é pressionado pela Inglaterra, nós vimos isso, para romper com o escravismo. E, ao mesmo tempo, precisa abrir essa exportação do café para outros países, tá certo? Com essa força de trabalho. Portanto, tem um ato lá, nós vimos que a princesa Isabel, ela assina a carta, sanciona a lei, e a partir daquele momento, o escravo negro africano no Brasil, ele é liberto. A questão 12 da apostila de vocês. Vamos lá. Ele está falando sobre o processo de abolição da escravatura. Qual foi a lei, tá certo, que ajudou a chegar à libertação desses escravos, tá certo? A lei conhecida como Lei do Ventre Livre. Ou seja, os filhos de escravos nascidos aqui no Brasil, tá certo? A partir de 1871, eles eram liberados, eram libertos
A partir dessa data, tá certo? Todos os filhos de escravos nascidos no Brasil, eles eram libertos. Em seguida, nós vimos aí o movimento abolicionista, que era formado por intelectuais, sejam jornalistas, eram advogados, tá certo? Músicos. Tá? Existia vários personagens brasileiros que trabalhavam em prol da libertação desses escravos. E a lei conhecida a partir dessa libertação desses filhos foi conhecida como a lei do ventre livre. Significa todos os escravos nascidos aqui no Brasil a partir desta data eram libertos. Beleza assim? Questão 12 da apostila de vocês. Coloca um ponto importante. Lembra, a princesa Isabel assinou essa carta, sancionou essa carta em uma viagem de Dom Pedro II. Ela assume o trono e, diante da pressão social, diante da quantidade de escravos que já tinham conseguido a sua carta de alforria, sua carta de liberdade, e o movimento abolicionista negro que estava pressionando de todos os lados, tá bom? Ela conseguiu, tá certo, assinar e sancionar essa lei. Lembrando que só uma questão interna do Brasil, não. A Inglaterra pressiona também, tá certo, para a questão comercial, essa venda do café, essa produção do café, exportação e venda do café estavam sendo mantida pela escravidão. E o Brasil era o último país da América Latina a manter a escravidão no seu país. Portanto, a Inglaterra pressiona que só vai comprar o café do Brasil, tá certo, se houver uma mão de obra agora livre. Portanto, é pressionada, se não der liberdade a esses escravos, o café não seria vendido à Inglaterra. E a Inglaterra vender esse café para outros países. Portanto, o Brasil, com medo de perder esse laço comercial, faz o quê? Dá a sua liberdade diante de várias pressões internacional e nacional para os escravos. Beleza? Nós vamos fechando a nossa apostila aí. Vamos fazer uma revisão desses nossos assuntos. Vamos lá. Na aula de hoje, além da correção do caderno de atividades, ficou bem claro, gravado para vocês, tá bom? Que vocês viram a sucessão do trono de Dom Pedro I para seu filho Pedro de Alcântara, conhecido como Dom Pedro II. Dom Pedro I, tá certo? Deixa o Brasil, vai para Portugal, e o seu filho assume o trono. Dom Pedro II dá o golpe da maioridade, que ele iria assumir com 18 anos, e consegue assumir aos 14 anos de idade. Portanto, ele vai desde 1840 até 1889, que em seguida é proclamada a República. Tá bom assim? Ele fica um grande período aqui no Brasil como rei, como monarca. Beleza? Assim até entrar outro processo político. Em seguida, dentro da economia, nós vimos aí o Sudeste agora é eixo central, tá certo? Da questão econômica. Lembra, de início da nossa colonização, quem era o eixo central econômico? Nordeste. A produção de quê? De cana-de-açúcar. Em seguida, Minas Gerais, com a produção do ouro e do diamante. E agora, o novo eixo central, tá certo? É São Paulo, com a produção do café. Está na apostila de vocês lá no texto, tá certo? Bem legal. Nós vimos a produção desse café, que a sua grande maioria, tá certo? É o trabalho escravo, tá certo? Dos negros africanos, que são escravizados por longos períodos, tá certo? Vários séculos aqui no Brasil, e é introduzido também na plantação do café, na plantação, no escoamento do café. E também entra um fator aí, que é a questão dos imigrantes também do café. Vêm pessoas de vários países para aqui, para o Brasil, e começam a trabalhar também com relação à produção do café. Em seguida, nós vimos aí o café necessita fazer com que todas essas sacas de café sejam levadas, tá certo, um transporte rápido e seguro para os portos, e esses portos
ser vendido para o mundo, tá certo? Principalmente para Portugal, para a Inglaterra, a Espanha, tá certo? E é introduzido pelo Barão de Mauá a questão da estrada de ferro, conhecida como os trens, tá certo? A estrada de ferro, os trens. Esse processo de industrialização no Brasil é introduzido pela máquina pesada, a máquina de ferro, tá certo? Que recebe vários nomes, e em seguida esse café é colocado nesses trens que é levado até o porto. E o importante é que não é só esse escoamento, mas todo esse escoamento, tá certo? Nas suas estações, essas estações, ela começa a ser desenvolvida e vão surgir vilas e vão surgir cidades, até hoje São Paulo se tornar um grande parque industrial da América Latina. São Paulo é um dos maiores, tá certo? Da América Latina, graças ao processo do café e o processo industrial que foi colocado e implantado naquela época pelo Barão de Mauá, que ele fez vários projetos no Brasil. O que nós estamos fazendo recorte aqui é justamente o processo de industrialização, beleza? Por último, nós vimos aí a questão do movimento abolicionista. Lembra? Quem trabalhava no café, grande parte, ou a maioria, eram os escravos negros, que eram lá da África escravizados, desde o início da nossa colônia, tá certo? A colonização do Brasil, trazia esses escravos para aqui, para o Brasil, e lá eles eram livres e aqui escravos. E passaram várias décadas, vários séculos trabalhando aqui no Brasil. E parte da sua mão de obra escrava, tá certo? Trabalhava também no café. Ou seja, esse escravo foi importante para a economia do café. E esse café, ele fez surgir os grandes barões que vão substituir os fazendeiros, os senhores de engenho aqui do Nordeste. Lembra? Cana-de-açúcar, Nordeste, senhor de engenho, o dono da fazenda. Sudeste, nós estamos vendo plantação do café e agora conhecido como os grandes barões de café, beleza? Que era feita pela mão de obra, tá certo? Escrava no Brasil. E a partir daí começa, o Brasil é o último país, nós vemos lá as questões da América Latina, tá bom? A manter a escravidão. Portanto, a Inglaterra, que comprava o café do Brasil, começa a pressionar o Brasil, dizendo: olha, se vocês não derem liberdade a esses escravos, nós não vamos comprar mais café. E o Brasil poderia perder um grande vínculo comercial com a Inglaterra de vender esse café. Portanto, essa é uma das pressões internacional, e nacional é justamente a questão dos movimentos abolicionistas. Era um movimento de grupo de intelectuais que era formado por advogados, empresários, jornalistas, tá certo? Músicos, que pressionavam o governo de Dom Pedro II para libertar esses escravos, porque o Brasil estava numa ilha, só o Brasil que tinha escravo ainda. Portanto, numa viagem de Dom Pedro II, a princesa Isabel assume o trono e sanciona a lei e dá liberdade a esses escravos, tá certo? Em 1888. Em seguida, ano seguinte, tá certo? Dom Pedro II é expulso do Brasil e começa um novo processo que veremos nas próximas aulas. Tá bom assim? Fechamos aqui o terceiro caderno de atividades, fizemos essa correção. Um forte abraço, até a próxima aula e um beijo no coração.